É impressionante quando há um nível tão grande, mas tão grande de descrédito em relação ao judiciário, que a própria imprensa tem que trazer uma matéria com um título tão terrivelmente verdadeiro que dá até medo de ler e comentar. Pois é, eu estou falando de uma matéria do O Antagonista. E o título da matéria é: o STF, Supremo Tribunal Federal, marca data para inocentar a Gleisi Hoffmann por quadrilhão do PT. Matéria do Antagonista: o STF marcou o julgamento da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Paulo Bernardo, no processo referente ao quadrilhão do PT. Olha só, o jornal ele vem de forma clara e límpida, já com um veredito. Ninguém mais, mas ninguém, absolutamente ninguém mais, se assusta com uma decisão do judiciário no Brasil. Todo mundo já sabe, já tem noção de como será a decisão. Tanto é que aqui ele já aposta pela inocência. Ou seja, será que é realmente inocência ou é inocentamento ou é dar a benesse da inocência para quem não o tem? Esse é o grande ponto. Então, é lógico, a gente só vai esperar a data do julgamento que vai acontecer aqui em relação a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, só para aguardar, para poder trazer a notícia para vocês que ela foi inocentada. E quem está falando não sou eu, não. É o Antagonista, tá? Então, antes que venham para cima de mim, é o Antagonista que está dizendo que está tão previsível, mas tão previsível que já não dá nem mais para esconder. E o escárnio e a pouca vergonha é tão grande que eles não têm a mínima preocupação em esconder. Dá uma olhada nessa decisão que eu trago para vocês aqui do Estadão. É a PT TV. Pois é, a partir de agora você vá se preparando, a Globo já vai ter uma nova concorrente, a PT TV. O PT, que é o Partido dos Trabalhadores do Lula, pediu autorização ao governo. Para quê? Para ter um canal de TV só deles. Na telinha, o PT fez um pedido ao Ministério das Comunicações para ter os próprios canais de TV e rádios abertos. O documento foi assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário nacional de comunicação da sigla, Gilmar Tato, que, entregue ao chefe da pasta, Juscelino Filho, caberá ao próprio presidente da República, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, a outorga. Você tem noção que nós já temos a chamada TV Lula ou a IPTV, que está ali só para bajular e para trazer informações enaltecendo a pessoa do presidente da República. Quem banca isso? Nós. E me desculpem, foi um erro ter mantido isso durante a gestão Bolsonaro. Porque nós pagamos e pagamos caro por isso. Agora, a IPTV ainda existe. Lula faz propaganda enaltecendo o quanto ele é um bom governante com o seu dinheiro. E agora, nós vamos ter que bancar mais uma TV. Ou você acha que quem banca os partidos políticos? Quem você acha que banca o PL? Quem você acha que banca o PT? É o nosso dinheiro, é o dinheiro do fundo partidário. Somos nós que bancamos tudo isso. E agora você vai bancar uma TV a mais e rádio também para bancar propaganda para Lula. Isso não é moral, não é ético, não é no mínimo razoável. Prepara e que você vai ter que trabalhar mais para bancar tudo isso. E não bastasse isso, não fosse só esse o caso, o pior de tudo, mas o absolutamente pior, é que isso vem aliado a um consórcio feito entre Lula e a imprensa da China, aliado à tentativa, às investidas do governo Lula em aprovar uma PL que censura você de dizer o que você pensa nas redes sociais. Tudo isso para te controlar, para te manipular, para te colocar lá no cercadinho, onde ele domina tudo. Ou seja, é o grande Big Brother, o grande olho que vai te dominar, vai dizer o que você pode ou não pensar.
Esse é o Brasil que me assusta, esse é o Brasil que a gente entende que existe hoje. Quer um exemplo de como as notícias podem ser manipuladas para alcançar você? Tá? Às vezes, a própria mídia já tem esse papel. Agora imagina se eles tiverem uma mídia todinha, só para eles. Dá uma olhada nessa matéria da Veja, da Clarissa Oliveira. A boa notícia para Lula na economia. A desaceleração da inflação e o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas no STF são temas do Giro Veja. A véspera do feriado trouxe um respiro ao governo Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a notícia de que a inflação, medida pelo IPCA, superou as expectativas do mercado. Em 12 meses, o indicador ficou em 3,94%, abaixo dos 4,04% que estavam sendo projetados. A desaceleração da inflação vem no embalo da alta de 1,9% no PIB. É a narrativa perfeita que pessoas mal intencionadas querem para tentar te ludibriar. Olha só como a economia está bem. Nós aumentamos 1,9% no PIB. O que eles não vão te contar é que esse aumento no PIB só aconteceu porque o agronegócio brasileiro está bombando. Apesar do governo Lula atacá-los, chamá-los de fascista, tirarem crédito, está tentando agora se reaproximar, aumentando o crédito novamente. Mas até agora, tudo que o agro fez foi contrassenso do que o Lula queria. E o PIB cresceu. Mas é lógico, a mídia deles não vai te falar a verdade. E agora, teve uma redução da inflação. Novamente Lula e o seu governo têm um projeto econômico perfeito. Apesar de todos os economistas sérios do Brasil dizerem o contrário. Mas presta atenção o porquê que isso acontece. Antes que alguém venha discutir com você, você vai entender um pouco. Essa matéria aqui é do Terra. Lula volta a criticar juros elevados em meio a sinais de recuo da inflação. A taxa básica de juros atualmente está 13,75. Deixa eu explicar para vocês. Vamos falar de um economês aqui. A inflação é vamos dizer assim, um imposto sobre o dinheiro, ou seja, é um reflexo de um comportamento econômico que vai fazer com que o seu dinheiro valha menos. Ou seja, se eu comprava um botijão de gás no mês de junho a R$110, se eu esperar no mês de julho, esse botijão já está 115, ou seja, subiu R$5. O meu dinheiro perdeu R$5 de valor. É assim que funciona. Quanto mais dinheiro eu tenho no mercado, mais pessoas comprando tem. E se as pessoas compram mais, eu tenho mais gente procurando do que mais gente vendendo. E se eu tenho um botijão de gás para vender, e eu posso escolher em vender para 10 pessoas, porque eu tenho 10, 15, 20 pessoas procurando, eu vou vender para o que pagar mais caro. E se isso aumenta para um, aumenta para todos. É o custo inflação. E aí, quando eu tenho dinheiro liberado, empréstimo liberado à torta e à direita, sabe o que acontece? Pois é, tem uma demanda muito grande. E aí, a inflação vai comer solta. E aí, ainda bem que o governo Paulo Guedes, lembra do Paulo Guedes? Fez, juntamente com o Congresso, uma medida do Bolsonaro, digamos assim, uma medida crucial para nos salvar dessa gente populista. Deixou o Banco Central independente. Assim, o Banco Central controla a taxa de juros e não sai liberando empréstimo à torta e à direita para todo mundo. Nessa feita, controla-se a inflação. Então, o resultado da inflação ter ficado menor é do Lula? Nananina, não. Vamos falar de um jornal aqui, de uma revista especializada em economia, a Money Times. Economia. Governo deveria parabenizar Banco Central pela inflação baixa, diz economista. Em maio, a inflação brasileira desacelerou. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ante a alta de 0,61, foi menor. Graças ao quê?
graças a um Banco Central independente que mantém a taxa de juros alta para a inflação não subir. E qual é a medida do Lula? Criticar os juros elevados, querendo o populismo de sempre, gente comprando, comprando e a inflação vem e come todo mundo pelos pés depois. Isso é a medida econômica do governo Lula que nós temos que rebater, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso editorial, é sempre um prazer estar aqui com você. A gente volta amanhã às 9 horas da manhã. Hoje vai ser mais rápido o editorial, porque tem muita coisa ainda para a gente preparar aqui para vocês. Mas o de amanhã às 9 horas, feriadão, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.